Uou! Seja muito bem-vindo! Você está no Física em Mox e eu sou o professor Carlos Mainardes. E a nossa aula de hoje é sobre tchan 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 tchan. O que tem a ver uma máquina fotográfica Canon? Essa aula é patrocinada pela Canon. Um aparelho low break e esse brinquedinho, brincadeira, é um aparelho desfibrilador. Parece até um aparelho de telefone, parece dois ferros sobre um treco vermelho, mas é um desfibrilador. Mas, como eu perguntei, o que há em comum esses objetos? Esses objetos têm em comum que todos eles utilizam um capacitor e armazenam energia potencial elétrica. A máquina fotográfica tem um capacitor porque quando se bate uma foto e nós precisamos do flash para a iluminação, a energia potencial elétrica é descarregada através do flash em energia luminosa. Um no-break serve para quando falta energia. Então, a energia armazenada no capacitor vai suprir a falta de energia. E o aparelho desfibrilador precisa dar uma descarga elétrica em alguém que está tendo uma parada cardíaca para voltar a ter batimentos no coração. Então, todos esses três aparelhos precisam de energia elétrica armazenada para funcionar, certo? A nossa aula de hoje, então, que é a segunda aula sobre capacitores, ela vai falar de energia potencial elétrica, densidade de energia e de elétrico. E a gente já vai começar essa aula depois que a gente escutar a vinhetinha, que é muito rapidinha. Solta lá, DJ! Nesse ponto. Olá! Vamos falar então de energia armazenada em um campo elétrico, ou seja, energia potencial elétrica. Bom, mas antes disso, vou pedir para você, se você gostar da aula, dá um like para nós, ajuda o canal a crescer, ajuda que essa aula chegue em mais pessoas. Também, gostando dessa aula, você pode compartilhar para que outras pessoas assistam. E ainda, se tiver dúvidas, coloca lá nos comentários que a gente responde, certo? Então vamos lá, falando de energia armazenada em um campo elétrico. Observe que eu já coloquei de cara uma equação em que U é igual a Q vezes V divididos por 2, onde o U é a energia potencial elétrica. Aí você vai pensar, poxa, mas meu professor usa EP. Não tem problema. Aqui então é só uma questão de lembrar que esse U, ele é o mesmo que EP, certo? Então, se o professor usa EP, aqui a gente está usando o U, que é a mesma coisa. E também pode acontecer que o seu professor usa ΔV para diferença de potencial, que é representada aqui somente por V nessa aula, ou até mesmo por U, tá? Mas U é energia e V é diferença de potencial, tá ok? Então, vamos lá, vamos acompanhar. Essa energia que os capacitores armazenam, como que a gente pode calcular? Eu tenho aqui três equações, onde a energia U é carga vezes diferença potencial sobre 2. A energia pode ser capacitância vezes diferença potencial ao quadrado dividido por 2. Ou a energia pode ser carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Bom, como que a gente chega nessa primeira equação? Num capacitor, a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à carga acumulada. Então, isso sempre acontece nos capacitores. Logo, se há uma grandeza diretamente proporcional, olha só, nós temos um gráfico que cresce linearmente. E se a gente calcula a área é a energia guardada, então, entre as placas do capacitor. Então, aqui, olha só, diferença potencial para a carga Q1, aumenta a diferença potencial, aumenta a carga. Mas se a gente pega a área vai dar energia. E a área de um triângulo que você vê aqui é base vezes altura. Olha quem está na base, a carga. E quem está na altura, a diferença de potencial. Por isso, base, carga, vezes diferença potencial divididos por 2. Da onde que surge a equação C vezes V ao quadrado sobre 2? Simples. Se você substituir Q por C vezes V, porque Q, né, é só lembrar que Q é igual
a capacitância vezes diferença potencial. Substitua CV, ficaria CV vezes V, CV quadrado por 2. E se você resolver trocar V, né, que você tem nessa equação, por Q divididos por C, vai chegar nessa equação. O importante não é como se chega nessas equações, mas é saber que todas as três calculam energia armazenada em um capacitor. E aqui eu gostaria de lembrar que essa energia armazenada, ela fica armazenada no campo elétrico que existe entre as placas. Agora, olha só, vamos falar de um outro conceito que se chama densidade de energia. A densidade de energia, representada pelo U minúsculo, é a energia potencial que a gente viu, representado pelo U maiúsculo, por unidade de volume do espaço entre as placas. Então, mas espera aí. Olha só, energia potencial U dividido pelo volume. E o volume é A vezes D. O que é A vezes D? Se a gente pensar, olha só, nós temos um paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem, no caso, aqui, ó, uma área aqui, e essa medida aqui pode ser dada como D. E o volume é A multiplicado por D, que é o que nós temos aqui nessa equação. Acabamos de ver que a energia é CV ao quadrado, divididos por 2, então temos CV quadrado, divididos por 2AD. Não sei se você lembra, mas assiste a nossa aula Capacitores 1, e você vai ver lá que os capacitores podem ser cilíndricos, podem ser esféricos, e o mais famosão é o capacitor de placas paralelas. Se a gente pegar o capacitor de placas paralelas, a capacitância ela é dada por E0 vezes A divididos por D. Então, depois de fazer a substituição, observe o seguinte, eu tenho A, e aqui embaixo eu tenho A, o que permite que eu simplifique A com A. Mas eu não posso simplificar D com D, porque esse D está dividindo, certo? E se ele está dividindo, ele vem multiplicar esse D, eu passo a ter D ao quadrado. Mas eu já tenho V ao quadrado, então eu fico com V sobre D ao quadrado. E aqui é 0 sobre 2, ou seja, o meio de é zero. Porém, observa o seguinte, V divididos por D, também visto, né, na nossa primeira aula, V divididos por D, eu vou escrever aqui, que, no caso, nós temos que V é igual a E, que multiplica D. E se eu isolo o campo elétrico, que é E, eu tenho V divididos por D. Então, observe que V sobre D eu substituo por E, que é o campo elétrico ao quadrado, e a densidade de energia é 1 meio de E0, que é uma constante, vezes o campo elétrico. Por quê? Porque é densidade de energia do campo elétrico. Tá ok? Nós vamos, em breve, fazer um exercício e aplicar esse conceito. Um capacitor de placas paralelas que possui uma área de 6 cm² e suas placas estão separadas por 2 milímetros. Está ligado a uma fonte de 20 volts. Pergunta-se na letra A, qual a energia potencial armazenada no campo elétrico desse condutor carregado? E na letra B, qual é a densidade de energia armazenada no campo elétrico desse capacitor? Então, olha só, para saber a energia potencial armazenada, como é um capacitor de placas paralelas, a gente usa a seguinte expressão. Capacitância corresponde a E0 vezes A divididos por D. Então, essa capacitância será dada por, no caso, E0, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, que é uma constante, vezes a área, que é de 6 cm², temos que transformar para metros, e a transformação de centímetros² para metro é, no caso, multiplicar por 10 a menos 4. Então, nós temos 6 vezes 10 a menos 4, isso aqui divididos pela distância de 2 milímetros, mas cada milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, isso aqui nós temos 2 vezes 10 a menos 3. Observa o seguinte dessa conta. 6 dividido por 2 vai dar 3. E esse 10 a menos 3 com 10 a menos 4, o 10 a menos 3 sobe, vira 10. No caso dá mais 3, com 10 a menos 4,
Ou seja, simplifica isso, isso aqui vira apenas 10 a menos 1. E fazendo essas contas, chegamos num valor de capacitância de 26,55, eu já bati na calculadora para você, vezes, no caso, 10 elevado a menos 13, certo? 10 elevado a menos 13 farad. Bom, mas eu quero calcular, no caso, a energia armazenada. Eu tenho a capacitância, eu tenho a diferença potencial. Observe que a energia ela pode ser calculada quando nós fazemos o quê? Capacitância vezes diferença de potencial ao quadrado divididos por 2. E a energia, então, fica 26,55, 10 a menos 13, vezes a diferença potencial, que corresponde a 20 ao quadrado, e tudo isso aqui divididos por 2, onde, atenção, 20 ao quadrado é 400, dividido por 2, 200, certo? 200. E no caso, se eu multiplicar 200 vezes 2.655, eu encontro 5.300 vezes 10 elevado a menos 13, certo? Então, melhorando um pouco essa conta, observe que se eu tirar um zero daqui, eu posso cancelar com 10 a menos 13, fica 10 a menos 12. E eu chego então a 530, e o 10 a menos 12, ele é o pico, e a unidade de energia é o joule, 530 pico joule, certo? Então aqui, ó, vamos dar um destaque para a nossa resposta, certo? E agora, calculando a densidade de energia armazenada do campo elétrico desse capacitor, o que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos calcular o volume. E o volume o que é? O volume é de 6 centímetros quadrados. Imagine aí um paralelepípedo, né, de área 6 e espessura 2. Então, eu tenho 6 vezes 10 a menos 4 no volume. E 2 vezes 10 a menos 3. O que dá um volume de 12 vezes 10 a menos 7, certo? Agora é o seguinte, a densidade de energia U corresponde à energia pelo volume. A densidade de energia U, então, é 530 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 7. Observe que esse U será, fazendo a divisão rapidinho aqui, batendo 530 divididos por 12, encontramos 41,17. O 10 menos 7 sobe como 10 na mais 7, com 10 menos 12, nós temos 10 na menos 5 joules, unidade de energia, por metro cúbico. Aí eu esqueci aqui o volume, ó, metro cúbico. Atenção, dando um destaque para a nossa resposta, então está aqui, ó. Agora não vai embora, nós vamos falar ainda sobre o que é o dielétrico de um capacitor. Então, olha só. O dielétrico, você pode ler no texto, mas eu vou explicar aqui. Ele corresponde ao material que a gente coloca entre as placas do capacitor. Isso aumenta a capacitância do capacitor. Um capacitor, quando ele tem ar ou vácuo entre as placas, o que acontece? Nós temos um dielétrico para o ar ou para o vácuo que vale 1. Qualquer material isolante que é colocado entre as placas tem uma constante, né, dielétrica, que é representada pela letra K, que é maior do que 1, e que aumenta, então, se o valor for x, x vezes a capacitância. Uma coisa que o dielétrico também faz é limitar a diferença de potencial. E caso esse limite de diferença potencial seja ultrapassado, o que vai acontecer é que o dielétrico irá romper e nós teremos cargas passando de uma placa para outra e babar a energia armazenada nesse capacitor, certo? Então, observe que quando a gente coloca o dielétrico entre as placas de um capacitor, nós temos
alterado a chamada rigidez dielétrica do capacitor, que é o campo elétrico limite que vai oferecer um poder de isolamento a esse capacitor devido à colocação desse material. Então, observe aquilo que eu falei já. Quando você tem uma capacitância devido à presença de um dielétrico, o dielétrico é representado pela letra K, isso multiplica um valor de capacitância C0, que seria a capacitância se o material fosse o vácuo ou até mesmo o ar. Então, quer dizer, o dielétrico ele é representado pelo K, e o valor do dielétrico multiplica em tantas vezes a capacitância quando se tem vácuo entre as placas. Bom, observa o que eu falei aí, agora através desse esqueminha que mostra o dielétrico, que é esse azul piscina aqui entre as placas. E o dielétrico, o que acontece? Né? Quando nós colocamos o dielétrico, nós limitamos a diferença potencial. Observa aqui que então nós temos a fonte de alimentação e o dielétrico está ali colocado. Esse dielétrico ele pode ser, por exemplo, o vácuo, a constante dielétrica vale 1, mas se for papel é 3,5, o vidro é 7,75, a porcelana 6,5, polietileno 2,3. São alguns valores apenas de exemplo, né? Então, olha só, vamos agora resolver uma questão em que a gente coloca um material dielétrico entre as placas de um capacitor. Então, olha só, me acompanha aí. Um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o ar, tem uma capacitância de 70 picofarad. Se a área das placas é 0,35 metros quadrados, qual é a distância entre as placas? Então, primeiro, vamos lá, vamos fazer o cálculo, depois a gente vai fazer o cálculo da letra B que fala do dielétrico. Então, olha só, sabemos que capacitor de placas paralelas, a capacitância é dada por E0 vezes A, que é a área, dividido por D, que é a distância entre as placas. Capacitância 70 pico, 10 na menos 12, igual a E0, 8, 85, também 10 na menos 12. Para uma área, aqui não precisa transformar, então é 0,35 sobre a distância que não sabemos quanto vale. Agora o negócio é o seguinte, olha só, 10 a menos 12 simplifica com 10 a menos 12, porque tem ambos os lados da igualdade, e nós teremos aqui uma distância D que corresponde a 8,85 vezes 0,35, e esse 70 ele vem dividir, de forma que a distância entre as placas corresponde ao valor de 0,044 metros, certo? E isso aqui é igual a 4,4 centímetros de separação entre as placas. Então, achamos a distância, que seria o primeiro item. E no segundo item, olha só, se a região entre as placas é preenchida com um material que vale 4,3 a constante. Qual é a nova capacitância? Observe que esse valor que a gente calculou, a gente calculou a distância, mas a capacitância de 70 pico era para a área entre as placas. Nós vimos que a capacitância, que nesse caso então vou chamar de C', ou melhor, vamos chamar essa capacitância aqui de C0, né? Essa capacitância aqui é C0, e C é igual a K vezes C0. Então a capacitância será 4,3, que multiplica 70, né? 70 picofarad. Eu não vou colocar o picofarad, mas eu coloco na resposta. 4,3 vezes 70 dá 301, essa multiplicação, picofarad. E está aí, então, a resposta ao nosso probleminha, certo? Então, nessa aula falamos de energia, falamos de densidade de energia, falamos sobre dielétrico. Se você gostou, dá um like para nós, ajuda o canal. A gente quer crescer, então a sua ajuda vai ser muito importante. Também pode compartilhar com seus amigos e, se tem dúvidas, coloca lá que a gente responde. Fiquei felizão com a sua presença. Te espero nos nossos próximos vídeos. Falou, até a próxima!